Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Palavra Viva. E eu começo nossa jornada de reflexão de hoje com uma recomendação do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, e diz assim: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Nosso programa Palavra Viva é um convite a você e sua família a estar sentado conosco aqui nessa mesa, onde de uma forma simples, prática, lúcida, nós trazemos os desafios da vida cristã e juntos meditamos na forma de encontrar soluções e vivências que sejam inspiradas no exemplo de Cristo. E para o tema de hoje, tentação, nós trouxemos um convidado muito especial e eu convido minha parceira de mesa, irmã Jamile, a apresentá-lo aos nossos ouvintes. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Palavra Viva, como já falou Letícia, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso irmão e amigo, o Major Agassiz Jorge, não é isso? Que é formado em teologia também, que é major da Polícia Militar, que é formado em teologia. Então seja muito bem-vindo à nossa mesa, a esse bate-papo conosco aqui. E antes do nosso irmão Agassiz cumprimentar, eu quero acrescentar que Agassiz também é um pai de família, tem 3 lindas meninas e uma esposa maravilhosa, mas que eu vou deixar que ele apresente nessa noite. Seja bem-vindo, irmão Agassiz, sinta-se à vontade, esse é um espaço pacífico, é um espaço de reflexão, é um espaço de vida prática. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito. Para mim, assim, é uma honra poder participar desse momento aqui com vocês, para que a gente possa estar estudando um pouco a palavra do Senhor e aqui a gente, nesse bate-papo, a gente conseguir crescer espiritualmente, porque primeiramente Deus já começa a falar conosco, né? E nos usar como um instrumento dele para que a gente possa levar essas informações, essas discussões, esses assuntos, para que as pessoas que estão nos ouvindo e que venham a nos ouvir possa, com essa experiência, adquirir elementos e ingredientes que os alimente no crescimento espiritual. Amém. Como minha irmã Letícia falou, eu sou casado com a Ana Célia, tenho 3 filhas, a Bruna, a Gabriela e a Graziele, um netinho, o Ravi. Ah, já é vovô? É a sua avó. O Ravi de 3 anos, que é uma figura assim, bem legal, e meu genro Nael. Meu genro também é policial militar, minha filha mais velha também é policial militar. E assim, a gente vem nessa nossa caminhada cristã, buscando mais conhecimento do Senhor, buscando crescimento. Na apresentação só faltou um dos títulos, né, mais importante de todos. Agassiz Jorge, Filho do Deus Altíssimo. Amém. Deus, perdoe. Que é o maior, né, dos títulos. É o maior dos títulos. títulos, É um privilégio mesmo. E nós o convidamos para integrar esse tema, que é um tema bastante presente na vida moderna, especialmente hoje com tantas formas de acesso e liberdades que foram conquistadas, né, que é o tema da tentação. Então, esse é um tema que a gente quer colocar aqui na mesa, porque é um programa que tem por alvo as famílias, que tem por alvo a juventude, que tem por alvo o pai, uma mãe, que tem por alvo a pessoa que espera no Senhor. Então, é um tema que a gente precisa pensar como cristão, como vivenciar isso na prática, e convidamos o Senhor, que é um homem provado e experimentado na fé, que tem uma trajetória e um testemunho muito forte, e eu tenho certeza que vai nos inspirar primeiramente nessa jornada de pessoas imperfeitas, mas buscando dia após dia se tornar um pouco mais parecido com Cristo. O tema tentação, assim, para nós cristãos, ele venha com um quesito a mais, porque agora, depois do novo nascimento, né?
é a busca de transformação pela renovação da mente. Um ser humano, né? Nós somos criados do pó da terra, temos o fôlego de vida, mas toda essa humanidade ela está em nós, entranhada em nós. E aí agora vem o desafio, que é a transformação pela renovação da mente. É o nascer de novo, e aí agora, em buscando examinar as Escrituras, a gente já se depara agora com uma nova forma, um novo chamado, um chamado para morrer para si mesmo, né, e para esse mundo, e viver para Cristo. Ele morreu a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Então agora todo o desafio é isso. Aí a tentação aqui, ela, para nós cristãos, ela já tem uma, assim, na minha percepção, no meu sentimento, tem um quesito a mais, né? Porque a gente, enquanto cristão, a gente busca em tudo agradar ao nosso Deus, né? Amém. Então, todas as vezes que a gente consegue resistir a uma tentação, a gente faz isso primeiramente por conta do amor de Deus, porque a gente quer agradar a Deus. E, por tabela, todos os nossos próximos são abençoados, porque a gente conseguiu resistir, e a motivação, o que nos alimentou e nos fortaleceu, foi porque a gente tem um compromisso. Era essa pergunta que eu queria Senhor. fazer para o senhor. O senhor acredita que a maior força para vencer uma tentação, ela está em ter uma compreensão muito clara do nosso compromisso com Deus? Sim, esse compromisso ele vai nos ajudar, porque assim, independente de sermos cristãos, nós somos tentados na nossa vida como um todo, tá? Então a gente resiste às tentações por conta da formação de caráter, de personalidade, por conta do respeito que a gente tem com as outras pessoas, né? Não necessariamente que tenha que a gente ter esse compromisso, mas por ser aliançado com Deus, a gente consegue se fortalecer mais ainda para que a gente não venha cair em tentação. Então, assim, o ser cristão, ele nos alimenta, a gente recebe um alimento a mais, uma força a mais que nos ajuda a resistir. Sim, é como diz o apóstolo, né? Chegai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Então, quando nós nos chegamos a Deus, nós nos alimentamos de Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. E esse resistir ao diabo é resistir à tentação, que às vezes é uma resposta que às vezes a gente tem vontade de dar, e a gente resiste, a gente segura a onda, né? A gente exercita o domínio próprio, a mansidão, a temperança, para não responder aquilo que vem à vontade de responder. Às vezes porque quando às vezes a gente fala em tentação, as pessoas às vezes associam logo à bebida, né? A questão sexual, né? E tal. Mas esse tema tentação é muito amplo, porque a gente é tentado muitas vezes no trânsito. Uma pessoa lhe fecha no trânsito e a vontade é de você responder à altura, ou de você ir lá e fechar também. Mas como é que a gente age como cristão nessas situações? É justamente pensando, essa atitude minha vai glorificar a Deus? Pois é. Aí quando a gente pensa nisso, a gente segura a onda. E a tentação justamente é essa sedução, né? Essa atração em quebrar uma regra, né? Digamos até que de uma forma até diferente, porque assim, em relação à questão, você está fazendo uma dieta lá, e aí você é tentado a quebrar aquela dieta, né, que está te favorecendo, está fazendo bem para você, mas aí você é tentado a quebrar aquela dieta ali. Então, isso também você vai infringir um compromisso, uma aliança que você fez com o seu corpo, né? E com sua saúde. Você também é tentado. Essa é uma forma diferente de a gente falar também de tentação, né? É essa atração, essa sedução em quebrar uma regra, de infringir um compromisso, de quebrar uma aliança e por aí vai. Tá ligado, então, a questões de caráter e hábitos. Sim. Questão de caráter e hábitos. E assim, muitos hábitos realmente que a gente adquire ao longo da nossa vida, né? Muitos hábitos pecaminosos, inclusive, né? Na verdade, é o tema maior. Esses hábitos que nós adquirimos
criou uma raiz dentro de nós que a gente passa a fazer que muitas vezes nem sente que está fazendo aquilo, e aquilo vai fluindo normalmente até o momento que a gente é confrontado, né, pelas escrituras em relação a determinado comportamento. Porque quando a gente faz aliança com o Senhor, a gente está numa conversa prévia e a gente busca logo a se proteger em relação àqueles pecados, né? Aqueles pecados que são aparentes e que são visíveis, né? Mas quando a gente vai crescendo, se santificando e crescendo espiritualmente, a gente agora vai começando a perceber que tem outras coisas em nós que precisam ser modificadas, que está lá no caráter, que está lá na personalidade. Na estrutura. É isso. E a gente pode ir até mais além, porque assim, determinados comportamentos nossos pode vir dos nossos antepassados, inclusive, que foi passando de pai para filho. Quando a gente muitas vezes olha para a gente se pega fazendo algo que os nossos pais faziam, né? De bom e de ruim. Tá? Então, coisas que vêm ali na raiz da família. Então, assim, são questões que muitas vezes interferem até no nosso psicológico, no nosso emocional, que a gente não sabe por que a gente está reagindo daquela forma. Mas você desenvolveu aquele hábito. E agora você vai ter que eliminar de você esse hábito, né? Aí, para fazer isso, você precisa ter a compreensão, você precisa querer se livrar daquele hábito que tem, e aí você precisa tornar ele invisível, indesejável, tá? Então, assim, criar estratégias para que você possa se afastar disso. Mas, primeiro de tudo, é você identificar. A primeira coisa é identificar e aceitar que você tem essa deformação. Você tem esse mau hábito. Você viu quanto, né? Que quando a gente fala de diagnóstico, eu estou falando de ter uma leitura, né? De se avaliar. A gente, de fato, assim, quando a gente para fazer uma leitura dessa, como o senhor falou, a gente traz heranças familiares, né? Assim, com caráter familiar, muito mais que uma aparência física, né? Seria muito ingênuo da nossa parte acreditar que a gente só traz as características físicas. Não. Vem toda essa bagagem de formação cultural, de formação religiosa, de formação espiritual. De deformação, né? de caráter. Deformações, né? E, de fato, né, a palavra de Deus vai iluminando para que a gente possa trabalhar. Realmente a gente recebe toda essa carga de influência da família, né? Da família, e depois vem com o nosso crescimento, no nosso desenvolvimento na sociedade, com a sociedade, né? Com o ambiente, né? E aí é que a gente começa, na verdade, a ser moldado pelo Senhor e a perceber o que, entendo nascido espiritualmente, agora a gente precisa se desenvolver. E para desenvolver, o que é que eu preciso, né? E aí que vem já os desafios, né? Os desafios. Eu sempre falo que a gente não precisa colocar uma lista de coisas na porta da igreja, assim, ó, você tem que largar tudo isso aqui. Ninguém vai entrar em uma igreja. Se divulgou, e até as pessoas que não são cristãs, elas até têm essa ideia, não vou porque eu faço isso, eu quero fazer... Não. A igreja é um local onde todas essas pessoas que praticam todas essas coisas têm que ir para lá, porque sozinhas, fora do alcance do Senhor e nessa intimidade com Deus, não tem condição de mudança e de transformação sozinhas. Como ele fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Lá na igreja onde a gente recebe instrução, como eu sempre falo, lá a gente recarrega a bateria para gastar aqui fora. Então lá eu recebo instrução. Porque às vezes nem eu tenho consciência de quem eu sou de fato. E lá eu sou confrontada pela palavra. E é interessante que a igreja, na verdade, é um local que... não sei se eu posso falar dessa forma, um local de pessoas imperfeitas que querem buscar ser melhores, que querem agradar a Deus. É por isso que o Senhor mesmo vai falar que você não pode, né, colocar como sua referência o seu irmão, porque ele é pecador, ele vai falhar, e aí você vai se decepcionar, vai dizer, eu vou sair da igreja porque essa pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo. Não é por aí. O nosso alvo sempre deve ser Jesus Cristo, porque nós, seres humanos, somos falhos, pecadores,
pecamos diariamente, a palavra de Deus fala isso. Se a gente diz que não tem pecado, vocês falaram até no último programa, de que a gente é mentiroso, ou seja, nós pecamos, né? Só que assim, a gente vai viver para pecar? Não. Uma diferença é você viver querendo se entregar ao pecado, outra coisa é você viver querendo se livrar do pecado. Mas a igreja é um local de pessoas imperfeitas que querem serem melhores, que querem agradar a Deus. E aí é que a gente começa a enxergar, eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar ali. E aí você vai se enxergando e tem coisas que a gente, logo como novo cristão, a gente não consegue perceber que a gente tem aquela deformação. O outro tá ali, tô olhando, tô te vendo. Né? E é por isso que a gente tem que ter essa habilidade, né? As pessoas sábias, para saber poder chegar em um outro irmão, para poder falar, irmão, né? Eu estou percebendo aqui que o irmão está observando aquela situação, aquela outra, será que a gente não pode dar uma melhorada ali e tal? Né? Porque, assim, isso aí é muito arriscado também, porque muitas vezes a gente termina magoando e ferindo as pessoas porque a gente não sabe chamar. É por isso que a Bíblia fala assim, por que você está olhando no cisco do olho do irmão? Tira primeiro a trave do teu, né? Mas assim, aí a gente precisa ter essa afinidade, porque assim, se a gente tem essa afinidade, o outro não vai se magoar, porque a gente tem afinidade e sabe que o outro quer ajudar a gente, né? Então, uma admoestação nessa com amor. Questão de admoestar e dar um alerta para o outro, tem que ser assim, uma coisa assim, muito de Deus, né? Muito de Deus em relação a essa questão, e você ter realmente essa afinidade com o irmão para poder. Uma coisa é você estar de púlpito ali falando, que você está falando ali para todos, né? Diferente, para você chegar diretamente para o irmão. É bem mais sensível, é bem mais delicado. Pode ser algo assim maravilhoso, que isso vai marcar as nossas vidas, mas pode, para o bem, mas pode ser algo também que não assim. Seja, que não é, você deu risada, eu sei por quê. Então, mas essa afinidade, sabe? Essa questão, quando a gente tem essa afinidade, a gente é bem recepcionado pelo outro. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Quando Santo. A gente não vai se meter simplesmente na vida do irmão. Mas quando Deus dá uma direção, aí Deus já prepara o terreno. E aí tudo no final fica lindo. Então é diferente, né? É diferente porque é algo com amor, é algo com carinho, com cuidado, com zelo ali, sabendo como pisar. Porque assim, tá pisando em um terreno que é muito sensível e pode quebrar, pode machucar, entendeu? Pode ferir. Então, assim, realmente essa percepção é bem delicada se trabalhar, mas a igreja é o local de pessoas imperfeitas. Então, todos vocês que nos ouvem, que não têm uma aproximação maior com o Senhor, que quer conhecer mais o Senhor, vocês precisam vir para a igreja, porque assim, esse paradigma de que na porta da igreja tem uma relação de coisas que eu não, que quem isso tem pode, essa, isso não né? pode. Isso pode, isso não pode. Isso aí é um paradigma que precisa ser quebrado, porque isso é que afasta as pessoas de conhecer a Deus, né? E assim, nenhum ser humano, por melhor que seja, ele vai conseguir se transformar. Com certeza. Exato. Então, assim, precisa da direção de Deus para que haja essa transformação. Mas vamos lá. Vamos, que texto tema da tentação. Eu trouxe assim um texto, né? A gente falando de tentação. Várias pessoas foram tentadas nas Escrituras. Assim, mas vamos chamar o mestre, né? Bora. Vamos chamar o mestre Jesus, que foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por 40 dias, né? E ao final, o texto que fica bem claro que ao final de 40 dias, mas assim, durante esses 40 dias, foi de tentação, né? É registrado no final desses 40 dias e noites, é registrado aquelas 3 tentações que elas são bem emblemáticas e que realmente faz assim um todo, né? Ele mostra um todo porque assim, ali o adversário das nossas almas, das nossas vidas, ele vai nos tentar no corpo, na alma e no espírito, né? Vai em todas as dimensões. E aí naquele teatro, o teatro de operações daquela batalha ali de Jesus Cristo foi no deserto, né? E Jesus Cristo não se levou para o deserto, ele foi
ele foi guiado, ele foi conduzido pelo Espírito para uma missão nessa batalha, que a missão era ser aprovado. O senhor se importa se eu ler para quem nos acompanha o que está em Mateus capítulo 4? Isso, Mateus capítulo 4. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, para quem aí está começando a caminhar agora aqui na Bíblia. E conta basicamente a história de Jesus. E vamos ver então essa história que foi a tentação de Jesus, que está no capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Paro aqui ou continuo? Pode ler o O texto. tentador veio e lhe disse: olá, se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade... Pronto, vamos dar um ponto aqui, que aí a gente já dá para poder falar sobre o primeiro campo de batalha, né? O primeiro ataque, na verdade, da batalha, o primeiro ataque, que foi esse ataque onde Jesus chegou ao extremo ali, aquele limite que ele sentiu fome, né? Então, quando ele sentiu fome, quando a gente sente fome, a gente fica, na verdade, sensível ali agora, mexe com o nosso corpo, porque aí começa a faltar a força ali, a gente começa a ficar fatigado. E assim, começa também a mexer na outra dimensão, que é a dimensão emocional também. Aí mexe no corpo, né? Aí mexe também no emocional. Interessante que o adversário, ele chega e diz assim: olha a pedra. Pedra te atrai? Não. Você sente desejo por pedra? Não. Você quer comer pedra? Nunca. Então, assim, ele tá mostrando, ele mostrou para Jesus, assim, algo ali que não existe um desejo, conexão, desejo. Ou seja, eu não devo me atrair, mas ele agora pega essa pedra e assim, transforma essa pedra em pão. Né? Ele aí agora pega essa tentação aí, né? Esse primeiro ataque, né? A arma dele vai ser a tentação, né? Nesse campo de batalha. Ele pega aquela pedra ali que não causa em nós nenhum sentimento de desejo, não aguça o nosso paladar, não é? O nosso coração naquele sentimento de comer. Uma coisa que não é para comer. Uma coisa que não vai alimentá-lo. Só que agora ele pega assim, pede para que transforme essa pedra em algo desejável. Aí veio a tentação. Não é a tentação? Não é assim? A tentação não vem sobre as nossas vidas dessa forma? Alguma coisa que não é regra, né? Não é regra a gente comer isso, mas ele transforma. A gente agora vai quebrar a regra. Até porque... Então já está ali dentro do contexto da tentação. Vamos agora quebrar uma regra. Pão, pedra não é algo que se deseja, mas agora vamos colocar assim, aquele pecado ali agora, vamos tornar aquele pecado uma coisa desejável. E né? Satanás esperando que Jesus fosse se usurpar, né, do poder de Deus que havia nele, para romper, né, com os limites da condição humana que ele enfrentava. Né? Uma coisa que me chama a atenção é, antes dele pedir para transformar as pedras em pães, é o questionamento que ele faz: se tu és o Filho de Deus. Provocou, né? Ele mexeu na vaidade. Né? E assim, a gente tem que atentar para isso, porque assim, quantas vezes somos provocados na nossa vaidade? Se tu és major, me prova a tua autoridade. Não é? Se tu és promotora, me mostra. Você está entendendo? Então, assim, muitas vezes nós somos confrontados. E aí nós somos tentados a agir. É a cilada. Mas é isso. Então, assim, antes da pedra, ele tentou mexer na identidade, na vaidade. Se tu és o Filho de Deus. E aí onde a gente precisa saber quem somos, qual a nossa missão, para a gente não cair nesses enredos de Satanás, nessas propostas. Porque você sabe, quando você entende, não, eu sou major, mas eu estou aqui para a glória de Deus.
Além de trabalhar, eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E Jesus se posicionou dessa forma. Pois é. Né? Ele não se envaideceu, né? Não se envaideceu. Então, peraí, agora eu vou mostrar. Vou mostrar quem né? eu sou, que eu sou o cara. Entendeu? Ele não mostrou. Então, antes dele mandar transformar a pedra em pão, ele mexeu na vaidade. E quantas pessoas têm caído nesse laço da vaidade? Os grandes homens, né? Se a gente for olhar do Velho Testamento, E a mulheres. derrota deles Pois foi é. por conta da vaidade. Pois é. E aí é onde a gente precisa ter cuidado. Agora, o cara que estava ali, assim, o que eu fiquei assim, bem regozijado quando Deus me deu essa direção e eu consegui identificar isso. O que é que Satanás ele queria ali com aquela tentação? Mexeu com a vaidade, mostrou uma coisa que não era desejável para que fosse transformado e desafiou. Usou se o ponto você fraco. né? Se você é, então transforma. Mas qual era Jesus vai logo se defender. Como foi que ele se defendeu? Se defendeu dentro da palavra. Não só de pão viverá o homem. Aí é um texto que ele está lá em Deuteronômio, no capítulo 8:3. E aí, quando eu li esse versículo, aí veio aquele a luz acendeu. A luz acendeu. Eu disse, olha aí qual era o objetivo dele. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ele te humilhou, isso falando de Deus, né? Ele te humilhou para o povo, Deus, uma referência de Deus em relação ao povo de Israel. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Para te dar a entender. Pois é. Aí caiu, assim, a luz acendeu. A luz acendeu aqui. Satanás aqui, ele tinha como o objetivo dele aqui era levar Jesus Cristo a ter dúvida. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo que eu anotei. Porque ele trabalha dessa forma, né? Sempre tentando gerar dúvida para que a pessoa já se enfraqueça suas bases de certeza e assim ela caia na tentação. Sim. Ele sempre, se a gente for lá em Gênesis, né, no capítulo 3, na queda de Adão e Eva, ele age da mesma forma, né? Pois é. E é por isso que é importante a gente conhecer a palavra, porque nos momentos de fraqueza, de tentação, a gente vai vencer com a palavra. Por isso que eu falo que é importante a gente frisar essa questão de se tu és o filho de Deus. Porque quando a gente sabe quem somos, qual o propósito, Jesus sabia, eu sou o filho de Deus. Você não vai colocar dúvida no meu coração. Eu sei a quem eu vim, para que eu vim para cá. Eu vim aqui para glorificar Deus. Eu não posso cair no seu lacinho aí de tentar querer mexer com a minha vaidade, porque eu já sei, independente, eu não preciso provar para você que eu sou o filho de Deus, eu sou. Deus tinha o poder. Jesus Cristo sabia que ele, se fosse fazer, ele podia transformar. Ele tinha o poder, aqui. Então ele não tinha dúvida. Pois é. Ele não tinha dúvida de que se ele mandasse, ia Só acontecer. que ele não quis nem se usurpar. Né? Mas ele queria que Jesus quebrasse o jejum. Isso. E ele pegou Jesus na fraqueza. E é onde a gente precisa ter cuidado, porque eu sempre falo, Jesus com certeza ele sentiu fome. Você acha que ele não teve vontade de transformar aquelas pedras em pão? Teve. Porque ele estava com fome. E o diabo, ele nos tenta na nossa fraqueza, no nosso ponto fraco. Então, aí onde a gente precisa entender, como outro dia eu estava aconselhando a pessoa, eu tive vontade de comprar, ele tem fraqueza com a questão do cigarro, eu falei, a vontade de fumar não é pecado, porque o seu organismo está acostumado com o tabaco. A questão é você ir lá e consumar o ato. Então, Jesus com certeza teve fome e pensou na possibilidade. Mas ele sabia que nem só de pão viveria o homem. Então, ele não cedeu à tentação, porque ele estava com fome. Então, nós precisamos entender isso. Ser tentados é normal. Eu estou com fome, você coloca comida na minha frente, eu vou ter vontade de comer. Mas eu preciso parar e pensar. É o momento? É o certo? Isso vai glorificar Deus? Essa atitude minha vai glorificar Deus?
né? Quantas pessoas têm caído na tentação, na questão na sexualidade? Quantas pessoas têm caído na tentação, nas drogas e tantas coisas? Por quê? Porque não para e pensa. Eu estou com vontade? Estou. Eu posso fazer isso? Eu posso. Mas isso vai glorificar a Deus? E é isso que a gente precisa pensar, porque com certeza Jesus não fez por isso. Não, eu posso, eu sou o filho de Deus, eu posso transformar as pedras em pães, mas esse não é o propósito. Deus não vai ser glorificado se eu fizer isso. Porque eu vou estar cedendo ao capricho, à vaidade, eu vou só estar caindo no enredo dele, querendo mostrar quem eu sou, o poder que eu tenho. Ele não tinha dúvida. Pois ele é. não tinha dúvida que ele era o filho de Deus, né? Ele não tinha dúvida e ele mostra justamente dessa forma, de que assim, nem só de pão viverá o homem. Então assim, ele se defendeu ali com a palavra, porque ele tinha o conhecimento da palavra. Mas a gente pode continuar lendo mais um pouquinho. Vamos. Do versículo seguinte. Quando a gente fala, né, ele se defendeu com a palavra, a gente extrai aqui mais um exemplo de Jesus, né, que deve nos inspirar no nosso dia a dia, que é ter conhecimento e contato com a palavra. E só tem uma forma, que é estudando, que é lendo, que é ouvindo. E que é orando. Exatamente. Porque a palavra é Deus. Porque a partir do momento que a gente não conhece isso aqui, você perde uma grande arma de defesa. Porque Jesus usou isso aqui para se defender. Ele pegou um trecho da Escritura. Quando veio a tentação para ele, ele falou, opa, o meu manual de instruções fala isso aqui não está previsto aqui dentro. Isso aqui não é recomendável. Afaste-se do mal, né? Mas vamos lá, Agora então. vem um contragolpe. Bora. O contragolpe. Ele se defendeu dentro da palavra. Primeira. E agora vem um contragolpe agora do adversário. Porque o inimigo não desiste. Usando a própria arma do Senhor. Do Senhor Jesus Cristo. Usando a própria arma. E aí é que vai abrir e despertar os nossos olhos para que a gente realmente conheça as Escrituras, né? No profundo. A gente vai tocar mais na frente um pouquinho. Então, o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse, lá vem, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Aí ele agora vai, já que você está usando as Escrituras, eu vou te dizer também que eu conheço as Escrituras. Eu conheço também você. Então aqui, ó, a Escritura diz aqui, olha, se você é o filho, né? Colocou ele naquele cenário, agora tirou daquele cenário lá do deserto, agora já levou já para um outro cenário. Isso agora está escrito nas Escrituras dessa forma. Agora vai e se joga porque está aí, está escrito. Agora ele vem num ataque usando a nossa arma, que é a palavra. Ele falou alguma coisa errada aqui? Não. Não, usou a palavra, né? Então assim, agora vem, primeiro foi aquele ataque lá no corpo, né? E que tinha também ali um pouco da alma também, aguçando aqueles dois, mas aí ele deu aquela defesa, se saiu bem no primeiro ataque. Agora vamos pro segundo, agora dentro das Escrituras. Aí, dentro das Escrituras. Aí Jesus Cristo, agora eu chamo aqui numa dimensão espiritual, agora porque esse contragolpe é na mesma dimensão, né? E no Salmo, já fez a referência do Salmo 91, agora entra a necessidade de conhecimento, né? Então, assim, usou a mesma arma que eu estou usando, né? Ele se empoderou porque ele conhece as Escrituras. Tem um escritor chamado Sun Tzu que fala assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, preste atenção. Ele conhece as nossas armas. Sim, muito. Então, assim, ele se conhece e conhece as nossas armas. As nossas armas que nós utilizamos. Então, ele não teme perder nas batalhas, não. Da mesma forma, nós. Sim, deixa eu só complementar. Agora, sim, se você se conhece,
mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Tá? Então, assim, eu me conheço, mas eu não conheço o adversário. E aí vem aquela interrogação: como é que eu conheci Satanás? Através das Escrituras. Lá conta tudo. E lá fala o quê? Que ele é Né? astuto. Então, assim, através das Escrituras, eu vou conhecer o meu adversário e eu preciso me conhecer também. Eu vou me conhecendo porque, assim, claro que não basta apenas conhecer a palavra. Você precisa deixar que a palavra transforme a sua vida, porque as brechas na sua armadura são abertas quando você não é moldado e transformado pela palavra. Com certeza. Então, assim, você precisa ser transformado pela palavra. Interessante que agora veio à mente aqui aqueles, eu não lembro de quem era filhos, mas em nome de Jesus Cristo, que Paulo prega, eu te ordeno, saia. Aí ele falou assim: Paulo eu conheço, mas você quem é? Né? Então, assim, então é preciso que a gente se conheça e a gente conheça o adversário. E a gente vai conhecer, não precisa ir para outros manuais lá fora, não. As Escrituras diz quem é esse adversário, né? E ele mostra detalhes por detalhe. Então, assim, a gente precisa ter o conhecimento para esse ataque. Vocês falaram no último podcast que é preciso conhecer as Escrituras, né? Porque, assim, se a gente não tiver esse conhecimento, e Oséias vai falar assim, ó: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, e aí vem mais recomendações: examinai as Escrituras. Então está falando para nós cristãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Isso são trechos da Bíblia. E isso, João 5,39, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e por aí. Meditai na palavra dia e noite. São tantas vezes que ao longo do texto bíblico o Senhor repete isso, né? É isso, a necessidade de conhecer a palavra, de examinar a palavra. Interessante que Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, assim, em você buscar examinar e conhecer as Escrituras, você vai ter a possibilidade de ser transformado pela renovação da mente. Agora, por que isso, né? Por que isso? Em 1 Coríntios 10, Jamile puder 1 Coríntios, capítulo 10. Tá aberto aqui. Qual que é o versículo? Pronto, a partir de 11 a 13. A gente pode fazer essa leitura. Achou, Jamile? Pode ler, então. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Até o 12? Até o 13. E não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Aí o que é que a gente percebe, né? O conhecimento. Aí agora a gente está na dimensão espiritual. O adversário das nossas almas conhece bem as Escrituras, né? Aí a gente precisa conhecer bem as Escrituras. E o interessante é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai dizer assim, ó: tudo que está escrito aí foi escrito para a advertência de vocês. Foi escrito como exemplo. Então, assim, você não pode estar lendo a Bíblia como se fosse uma história. Mas quando você pegar aqueles cenários lá do Antigo Testamento, por exemplo, você perceber que aquelas batalhas, aqueles conflitos ali, eles acontecem em uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Então, assim, é necessário. Então, está tudo escrito lá para vocês aprenderem, para servir de advertência, a luz para os olhos de vocês. E aí vai dizer, olha, quem está de pé, cuide para que não caia. Agora eu digo uma coisa a vocês: nenhuma tentação vem contra a sua vida que você não pode suportar. Com certeza. Todas as tentações que são lançadas contra a sua vida, você pode suportar, porque todas elas são na dimensão da humanidade, você pode resistir.
E interessante que como é que Jesus ele vai falar em relação a qual é como é que ele vai se defender aí agora? Vamos lá. Jesus respondeu quando o Satanás, né, falou assim, se você vê que ele não desiste, né, ele não desiste, se você é filho de Deus, então lança-te daqui, né, aí Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Pronto. Então, assim, a resposta de Jesus, mais uma vez, foi dentro das Escrituras. O cenário agora era um local que ele tinha que se jogar para mostrar que era o Filho de Deus. E aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele se defendeu dentro da palavra, e aqui agora eu faço o resgate, lá naquela hora que eu fiz aquela... Aqui também ele vai trazer um outro contexto. E o contexto do Antigo Testamento, quando tá escrito lá em Êxodo, no capítulo 17, que não tentarás o Senhor teu Deus, foi quando o povo, em sendo tirado ali no Êxodo do Egito, que está no deserto, vai chegar um momento que eles sentem sede. E aí, nesse momento que eles sentem sede ali, eles tentam, porque está duvidando do poder de Deus em fazer com que eles cheguem à terra prometida. Trouxe a gente aqui para matar a gente de sede, porque a gente não deixou... Era melhor lá. Então aqui, quando o povo tentou aqui ao Senhor, foi mais uma forma também de levantar dúvida, né? O povo duvidou que Deus pudesse agora saciar a sede deles ali naquele deserto, né? Então, assim... Jesus ele vai dessa forma porque assim é um texto que fica registrado que o povo ali tentou a Jesus Cristo, o povo ali tentou a Deus naquele momento ali que eles sentiram sede, né? Não, ele não é capaz, duvidou do poder de Deus, e a gente viu lá o que Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem para observar a intenção do coração deles. Vamos né? fazer um parênteses aqui, irmão. A gente tem aqui 2 exemplos que o senhor colocou para a gente. A conduta de Jesus em uma situação de tentação e a conduta do povo, né? Um povo que é o mesmo povo que vive hoje, somos nós mesmos. Deus acabara de fazer uma grande libertação, libertou o povo de anos de escravidão, abriu o mar, eles viram pragas, eles viram tantos grandes feitos, né? E de repente estavam já lá abrindo a boca e contestando o poder de Deus para cumprir a palavra que ele tinha dado e a obra que ele já tinha começado. E a gente não é diferente disso. E aí onde está a diferença? Desculpa eu me meter, porque aí onde está a diferença de conhecer e praticar. E é por isso que Jesus vem e nos diz assim, se as minhas palavras estiverem em vós. Então nós precisamos conhecer a palavra, mas nós precisamos obedecer. É o que faz toda a diferença. Aqui agora praticar. Era duvidar da palavra. Isso. Entendeu? Entende? Aqui agora é duvidar da palavra de Deus. Porque está escrito. Está escrito. Então, agora era duvidar. E muitas vezes, quando você fez o parênteses, muitas vezes a gente também tem tantas experiências com Deus. E muitas vezes a gente é levado a duvidar da palavra da verdade de Deus. Mas, Senhor, tua palavra não diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar? A tua palavra não diz que tudo posso, Senhor Deus, se o Senhor me fortalece? Mas, Senhor, a tua palavra não diz que o Senhor é o meu rochedo, lugar forte? E por que eu estou passando por isso, Senhor? Né? E aí onde é importante você trazer à memória o que lhe dá esperança. Amém. Glória. Porque quando vem esses momentos por isso que é importante conhecer a palavra você e já praticar. Porque nesses momentos que nós passamos, que nós somos humanos, todos nós passamos, onde questionamos muitas vezes, perguntamos a Deus certas coisas, né? E aí onde é importante conhecer e exercitar. Senhor, a tua palavra diz
que eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. E aí onde eu paro e penso, não, hoje eu estou passando por esse momento de dor, mas quantas vezes eu já passei e Deus me livrou, Deus me curou. Hoje eu não tenho tudo o que eu desejo, mas eu tenho tudo o que eu preciso. E aí quando é como aquele salmo, né, quando o Senhor nos trouxe, né, de Sião, né, a nossa boca, nós ficávamos como quem sonha. Então é importante a gente parar e pensar, não, agora está difícil, agora eu não sei o que fazer. Mas já houve situações onde eu passei por isso e Deus se levantou, né, como de Jó. Eu bem sei que tudo pode e que vai se levantar, que meu Redentor vai se levantar ao meu favor. Então é por isso que eu digo, conhecer é importante, mas a gente precisa ter cuidado e não conhecer simplesmente como um livro de história. A gente precisa tirar lições. Espera aí, Davi derrubou o gigante. Que lições eu vou tirar aqui para a minha vida? Quando os gigantes, quando as adversidades se levantarem contra mim, como é que eu vou agir? Davi foi na força do Senhor. O Senhor, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Então, essa viver a palavra que faz a diferença. É a convicção do que está convicção, escrito. é a prática. Convicção de que essa palavra de Deus é viva. Sim. E ela é palavra viva. Eficaz. Está escrito que ele faz isso? Eu sei que ele faz. Eu não preciso aqui duvidar da palavra dele. Ele faz. Né? Aí ele disse, não, eu vou tentar... meu Deus, se tu é Deus mesmo aqui, eu vou me jogar... Não agir como criança. Você está tentando Deus. É justamente essa percepção que a gente tem que ter, de que se a gente tiver em umas circunstâncias daquela que a gente vai tropeçar com o nosso pé em pedra, ele vai dar ordem aos seus anjos para que segure pelas nossas mãos. Amém. Ele vai dar ordem aos anjos deles para nos guardar em todos os nossos caminhos. Né? Então, assim, essa convicção que nós precisamos fortalecer dentro de nós e não duvidar. Jesus Cristo, ele tinha essa convicção. Amém. Ele sabia... Sim, e é importante isso. Que realmente é daquela forma ali. Então, se eu tenho convicção, por que eu vou tentar? Pois é. Deus. E é quando a gente é perseguido, né? Quantas vezes nós somos afrontados, perseguidos, e aí a gente, conhecendo a palavra, a gente para e pensa, não, mas a palavra diz que ainda que um exército se levante, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, ainda que um exército se levante. Então, você está entendendo o diferencial de você conhecer e de você trazer para a prática? Então, muitas vezes nós caímos porque nós não vigiamos. E é por isso que eu gosto de lembrar que antes de Jesus mandar a gente orar, ele manda a gente vigiar. Porque tem gente que ora, e quando levanta faz tudo errado. Porque não vigia, não se atenta às instruções que a palavra de Deus nos dá. E quando a gente vigia, quando a gente observa o que a palavra diz, as promessas do Senhor, aí a gente ora até com autoridade. Senhor, a tua palavra diz que aos teus anjos o Senhor daria ordem para me guardar. E a gente, como o Hebreus manda, a gente chegar com autoridade diante do trono. Mas como é que eu vou chegar com autoridade se eu não conheço, se eu não sei que eu tenho esse direito? Estou sorrindo aqui porque assim, eu estava aqui esperando você concluir seu raciocínio para falar justamente da autoridade. Que autoridade nós temos no nome de Jesus Cristo? Né? Somos seres humanos transformados pelo Senhor, templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e que temos autoridade no nome de Jesus Cristo. Então, assim, são essas certezas que eu agora preciso ter em minha vida, porque a autoridade não é por conta da nosso conhecimento, nosso espaço na sociedade, por conta dos títulos, não, mas no nome de Jesus Cristo. Então, assim, isso é muito importante, essa convicção. A gente precisa ter essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E, Agassiz, para a gente ir caminhando agora já para o final da nossa conversa, eu quero propor uma pergunta para trazer um fechamento de todas essas reflexões e palavras que a gente colocou hoje aqui na mesa, que a gente refletiu, que a gente se recordou de caráter do povo da Bíblia, do nosso caráter e de como Jesus se portava. Como nós, cristãos, pessoas falhas, essas que estão todos os dias, essas que nós somos, como que nós podemos resistir às tentações e permanecer fiéis
aos princípios bíblicos, aquilo que o Senhor espera de nós, ou mesmo ao nosso compromisso de agradar ao nosso Deus. De entender que agora o campo da nossa batalha ele é diferente e que as nossas armas agora elas são outras, né? Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4 e 5, vai falar que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, né? Todo tipo de engano ou construções ou argumentos sem consistência, mas que são bem elaborados para tentar nos enganar. Então, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, assim, a gente ter ideia de que as nossas armas, elas não são carnais, elas são armas agora espirituais. Paulo escrevendo aos Efésios, vai falar no capítulo 6, 10 a 18, que essa dimensão de batalha é diferente daquela que a gente imagina, não é uma batalha carnal, ela é também no mundo espiritual. E aí, como aqui o nosso adversário, na verdade, ele não é de carne e osso, ele é nas dimensões espirituais. Então, assim, a gente perceber que agora Deus abriu os nossos olhos para um contexto que a gente não alcançava e que, em relação à questão das tentações, a gente precisa saber disso, que as nossas armas agora são outras, que a gente precisa nos revestir das armaduras de Deus. Ele vai falar que as armaduras são essas. Ele vai falar, interessante, que uma das coisas principais, e a gente geralmente fala assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, os olhos é a candeia do corpo, então eu tenho que proteger os meus olhos, né? Sobre tudo que tem que guarda o teu coração, os teus desejos, os teus sentimentos. Então, assim, todas essas questões assim bem intrínsecas para que a gente possa perceber isso e usar os princípios bíblicos de resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, assim, a gente realmente viver nesse contexto e saber também que todas as vezes que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelaquilo que a gente deseja. E aí vai agora uma defesa bem interessante. Se é teu olho, te desvia daquilo que está te atraindo, tá? Se é para não descer para o coração, porque se você deixar, vai fazer ninho na tua cabeça, você aí agora se defende com a palavra. Uhum. É uma arma poderosa. Todas as vezes que vier alguma coisa que te leva a quebrar um princípio, você coloca na tua palavra, a palavra do Senhor. E vai estar também agora lá em Salmo 91:4, a palavra do Senhor nos protege. É essa a arma. Aí vem um pensamento no coração, eu disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o meu pastor. Você tira aquele passarinho que pousou ali na sua cabeça. Desculpa, eu ia falar Eles vão pousar assim. Eles vão pousar assim na sua cabeça, mas você é que vai deixar ele fazer sujeira na sua cabeça ou fazer ninho, tá? E a gente não pode... Desculpa. Então é dentro da palavra que, assim, me interessante, e assim, Volney até na pregação dele, na última pregação, ele fala realmente dessa questão da gente usar essa arma que a palavra diz, vamos se defender. Por que a gente vai chegar aqui, por exemplo, um pensamento de adultério e eu aí vou agora dar formas, né? Dar cores, nada, eu ali já combato, né? Então, assim, vai se levantar algo na tua frente que vai despertar teus olhos, muda a direção dos teus olhos. Então, assim, todas são questões, estratégias que a gente, enquanto cristão, a gente precisa utilizar e usar a palavra de Deus para que, como Jesus usou, para que a gente possa se livrar de tudo isso. Que a palavra fala, né? Com a tentação vem também o escape. Isso. Né? É isso. Então, usar dessas armas. A partir do momento que nós nos dispomos a buscar viver uma vida cristã, seguir os princípios do Senhor, nós não podemos, assim, nós não deveríamos ignorar a dimensão espiritual.
E muitas vezes a gente vive na correria do dia a dia, acaba se esquecendo que existe uma dimensão espiritual e que nela que os combates principais são feitos. Sim. Interessante de tudo que, assim, no fechamento dessa tentação, diz assim, pô, já que eu não consegui fazer você cair com isso, com aquilo, então assim, ó, vem cá, eu vou te comprar. Ó, vou te dar aqui poder, domínio, riqueza, né? E aí a gente vê hoje que muitas pessoas estão caindo justamente nessa tentação, né? Tentação do poder, do domínio, das riquezas, e aí termina agora mudando, se curvando diante, né? Dessa idolatria que é poder, domínio e riqueza, e te quebrando o princípio primordial, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, tem gente que não cai na primeira tentação, não cai na segunda, mas quando chega agora, quando falar em riqueza, poder, domínio, aí agora se curva. Eles agora se curve e eu te dou tudo isso. Aí fica para nós todos que estamos aqui, né? E aqueles todos que vão nos ouvir. Então, não deixe que a riqueza, o poder, o domínio, a cobiça pelas coisas desse mundo te afaste do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa vos será acrescentado. Então, assim, eu preciso ter a convicção de que essa palavra é verdade. Sim. Ela vai me libertar. Isso, e a própria palavra fala lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, diz assim, a gente não pode esquecer isso. Entretanto, ninguém ao ser tentado deve dizer, estou sendo tentado por Deus. Perfeito. Né? Perfeito. Porque aí diz assim, ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado. E aí diz assim, e em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, isso precisa ficar claro, Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Isso, perfeito. E a gente não pode... o diabo pega as nossas vulnerabilidades. Ele tentou Jesus porque Jesus estava com fome. Isso. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Né? Ter cuidado, tapar as brechas, nos fortalecer, vigiar, para que a gente não caia em tentação. Perfeito. Vamos examinar as Escrituras para que a gente possa conhecer esse nosso Deus. Estava perguntando para as minhas filhas hoje. Vem cá, como é que está seu relacionamento com Deus? Né? Provocando nelas qual é a resposta em relação... Porque assim, você precisa se relacionar com Deus para você conhecer o Deus, o tamanho do Deus que você tem. Uhum. Então, assim, são provocações que a gente deixa aí para todos os cristãos, para todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mesmo que ainda não se aliançou com Ele. Busque conhecer. Você só vai conhecer esse Deus, pega a tua Bíblia, não fica somente se alimentando com aquilo que as pessoas passam para você, vai e começa ali a examinar. Examinar não é só ler como se fosse um livro qualquer, é você realmente examinar, você estudar, refletir, observar o direcionamento que está sendo dado ali e, acima de tudo, praticar, porque aquele que não pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho e logo quando sai já esquece daquela imagem que estava ali. É o único livro que a gente lê com o autor presente, né? Bom, preciso praticar. Foi um prazer, foi uma alegria refletir sobre um tema que é um tema tão presente no nosso dia a dia, né, em todas as áreas da vida, e eu tenho certeza que nos inspirou e vai inspirar muita gente que vai assistir, que vai ter oportunidade de refletir sobre todos esses pontos e avançar, prosseguir essa jornada de fé. Interessante que o tema que foi aqui discutido é um tema que realmente ele está na nossa sociedade, né? Então, é preciso ter atenção em relação à questão da tentação, né? Para não quebrar os princípios todos que estão aí nas Escrituras ou nas leis vigentes do nosso país. Bom, nós queremos
agradecer, né? Nós queremos agradecer você que nos acompanhou aqui, que o Senhor possa te fortalecer, que a palavra do Senhor te inspire a vencer as tentações. Busque ajuda, se tiver dificuldade, procure alguém que conheça a palavra, que possa te instruir, porque o Senhor nos garantiu que nenhuma tentação que sobrevém sobre nós é mais forte do que o poder dele operando nas nossas vidas. E certamente o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer proposta que o inimigo trouxer na sua vida. Muito obrigada, agradecemos também neste encerramento as pessoas e as empresas que têm colaborado para que este programa possa ir ao ar, que todos vocês que aparecem aqui na nossa tela sejam abençoados, obrigadas por ofertarem no reino, para que essa produção toda possa acontecer e que esse programa alcance muitos corações. Até a breve, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.